Durante toda a sua vida, lhe disseram que cartões de crédito são perigosos, que eles só servem para endividar você, afundá-lo em juros e destruir sua paz de espírito financeira. E, no entanto, o que nunca lhe disseram é que os ricos os usam todos os dias e, graças a eles, ficam mais ricos. A verdade é que o cartão não é seu inimigo, é uma ferramenta. Enquanto a maioria das pessoas o usa como uma corrente que as prende a dívidas, os ricos o transformam em uma alavanca que multiplica seu dinheiro. Eles transformam compras em lucros, despesas em investimentos e limites em novas oportunidades. A diferença nunca esteve no cartão, mas no conhecimento de quem o possui. Então, a pergunta que você precisa se fazer hoje é simples. Você quer continuar sendo escravo do banco ou aprender a jogar o mesmo jogo que os ricos jogam? Fique até o final, porque vou te mostrar o truque que Robert Kiyosaki ensina para transformar seu cartão em uma máquina de crescimento financeiro. E antes de começar, conecte-se com essa jornada. Respire fundo e escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque a riqueza começa na sua mente e hoje pode começar em você. A ilusão do dinheiro de plástico. O erro mais comum com cartões de crédito é acreditar que eles representam dinheiro adicional. Muitas pessoas veem o limite aprovado pelo banco como se fosse uma renda extra no bolso. Se o banco lhe dá um limite de $3.000, seu cérebro interpreta psicologicamente que você tem $3.000 a mais para gastar, mesmo que, na realidade, você não tenha um único dólar adicional em sua conta. Este é um dos mecanismos de controle financeiro mais poderosos que existem, pois cria a ilusão de abundância imediata. Mas essa abundância é falsa. 40% dos usuários de cartão na América Latina pagam juros porque não quitam todo o seu saldo. E essas taxas de juros chegam facilmente a 40% ao ano, chegando a ultrapassar 70% em alguns países. O que isso significa na prática? Se você comprar algo por $1.000 e pagar apenas o mínimo, poderá acabar pagando $1.800 ou mais pelo mesmo produto depois de vários meses. A estratégia dos bancos é simples: oferecer conveniência. Um clique no aplicativo, um pagamento parcelado, um plano de 12 meses sem custo aparente. Mas as letras miúdas quase sempre têm um porém. Cada pagamento aparentemente pequeno acumula juros que o mantém preso em um ciclo interminável de dívidas. Você trabalha todo mês para pagar o que já gastou no passado, enquanto o banco lucra com cada um dos seus atrasos, distrações ou descuidos. Agora, preste atenção a um detalhe importante. Os ricos também usam os mesmos cartões que você. A diferença é que eles não veem isso como uma renda adicional, mas como uma ponte temporária. Eles não gastam o que não têm. Eles usam o crédito como uma ponte temporária para organizar seu fluxo de caixa, manter seu dinheiro investido por mais tempo e colher benefícios pagando estrategicamente. O verdadeiro segredo está na percepção. Os consumidores veem o cartão como uma carteira mágica. O investidor vê isso como um contrato financeiro que pode usar a seu favor. E essa pequena mudança de mentalidade muda tudo. Pense como um investidor, não como um consumidor. É aqui que entra em jogo o princípio mais importante de todos: o propósito. Um consumidor médio usa o cartão de crédito para comprar itens que perdem valor assim que saem da loja: uma televisão, um celular, um móvel. O que ele comprou hoje por $1.000 valerá 700 amanhã e talvez 300 daqui a um ano. Além de perder valor, não gera renda. Pelo contrário, drena seu dinheiro, pois ele precisa pagar com juros. Um investidor, por outro lado, usa o mesmo cartão de crédito com a lógica oposta. Toda despesa está atrelada a um retorno. Imagine um empreendedor que paga R$500 por publicidade digital com seu cartão de crédito. Graças a esse investimento, ele ganha R$1.500 em vendas. Quando chega a data do pagamento, ele quita os R$500 com parte dessas vendas e ainda fica com lucro. O que aconteceu aqui? O crédito não era um buraco negro, era um motor de crescimento. Os ricos também financiam equipamentos, cursos, viagens, mas com uma ressalva essencial: essas despesas têm um retorno calculado. Se compram equipamentos caros, é porque sabem que isso lhes permitirá produzir mais. Se pagam um curso com cartão de crédito, é porque esse treinamento aumentará sua renda. Até mesmo uma viagem de luxo
pode se tornar um investimento se abrir oportunidades de networking ou negócios. Robert Kiyosaki explica claramente: nem toda dívida é ruim. Dívida ruim é o tipo que te deixa mais pobre. Dívida boa é o tipo que te aproxima da liberdade financeira. O critério para distingui-las é simples. Essa despesa gera um retorno maior que o custo? Se a resposta for sim, então o cartão de crédito não é um inimigo, é um parceiro estratégico. Lembre-se, os ricos não são mais disciplinados porque têm mais dinheiro. Eles têm mais dinheiro porque aprenderam a ser disciplinados. Eles não usam o cartão de crédito para impressionar, eles o usam para construir. E essa diferença, embora possa parecer pequena, é o que separa o consumidor médio do investidor consciente. E agora quero convidá-lo para um pequeno exercício de poder. Escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque quando você muda seu propósito financeiro, até suas dívidas podem se transformar em motores de crescimento. O jogo do tempo e os 40 dias dourados. Uma das vantagens mais negligenciadas dos cartões de crédito é o chamado período de carência. Poucas pessoas sabem que, dependendo do banco e da data da compra, você pode ter até 45 dias sem pagar juros. Em termos financeiros, isso significa crédito grátis, desde que você seja disciplinado e pague o valor integral ao final do ciclo. Imagine o poder dessa ferramenta. Se você comprar no dia seguinte ao limite, seu pagamento não vence no dia seguinte, mas sim daqui a mais de um mês. É como se o banco dissesse: use meu dinheiro agora e me pague depois, sem custo adicional. Enquanto isso, você mantém seu próprio dinheiro investido, gerando retorno. Um investidor que administra esse período corretamente pode multiplicar os resultados. Digamos que você tenha R$2.000 em um investimento de renda fixa a 8% ao ano. Se, em vez de gastar esse dinheiro, você usar o cartão e mantiver o capital investido durante os 40 dias de carência, não só conseguirá pagar suas despesas, como seu dinheiro continuará rendendo juros. Em larga escala, esse simples hábito pode representar centenas ou milhares de dólares extras a cada ano. A diferença está em quem controla o calendário. A maioria das pessoas compra sem olhar a data limite, paga quando pode e acaba incorrendo em juros. Os ricos planejam suas compras estrategicamente. Compram logo após a data limite, aproveitam o período de carência e organizam sua liquidez. Não é coincidência, é uma estratégia. Este princípio pode parecer pequeno, mas considere o seguinte: se você conseguir manter R$10.000 investidos por um ano inteiro graças ao período de carência, estará gerando cerca de R$800 em retorno, sem ter investido um centavo a mais. Essa é a mágica dos 40 dias dourados. O tempo, quando administrado com sabedoria, se transforma em riqueza. No fim das contas, o banco sempre quer que você seja o desorganizado, porque é aí que reside o lucro deles. Mas quando você entende o calendário, o poder muda. A questão é: o tempo está trabalhando a seu favor ou contra você? Uma boa dívida se paga sozinha. Robert Kiyosaki repete sem parar: nem toda dívida é ruim. O segredo é diferenciar entre dívidas que o deixam mais pobre e dívidas que o deixam mais rico. E aí vem o conceito mais poderoso: uma boa dívida. Isso não depende do seu salário ou do seu bolso, porque se paga sozinha. Como? Através da renda gerada pelo ativo que você adquiriu com o dinheiro emprestado. Imagine que você usa seu cartão de crédito para comprar um equipamento de impressão por $2.000 para o seu negócio. Esse equipamento permite que você produza trabalhos que geram $500 por mês em lucro líquido. Em menos de 5 meses, você terá quitado a dívida, e o que se segue é lucro líquido. Sua dívida inicial se tornou uma fonte de receita. Isso é uma boa dívida. Agora, compare isso a um consumidor médio que gasta os mesmos $2.000 em uma televisão de última geração. Desde o primeiro dia, esse aparelho perde valor, não gera renda e, ainda assim, continua acumulando juros se você não pagar em dia. Isso é dívida ruim, deixa você com um passivo e nenhum retorno. Os ricos entendem que o crédito é um acelerador financeiro. Eles não esperam ter todo o capital para investir. Eles usam a dívida como uma ponte para adquirir ativos geradores de renda. É por isso que vemos empreendedores comprando imóveis com financiamento. O inquilino paga o aluguel e esse aluguel cobre a hipoteca.
No final, o empreendedor fica com o ativo e a dívida praticamente se paga sozinha. Um estudo do Banco Mundial indica que mais de 60% das pequenas empresas na América Latina usam algum tipo de crédito para crescer. A diferença entre aquelas que prosperam e aquelas que fecham está em como elas usam essa dívida. Quem a usa para estoque, maquinário ou publicidade tende a sobreviver e multiplicar sua renda. Quem a usa para despesas pessoais acaba preso em juros. É assim que os ricos transformam dívida em riqueza, não com mágica, mas com cálculo e disciplina. Uma boa dívida não é uma inimiga, é uma parceira silenciosa que trabalha para você, desde que o ativo que você compra tenha um retorno maior do que o custo do crédito. O limite não é renda, é risco. É aqui que a maioria das pessoas tropeça. Elas veem o limite do cartão como dinheiro extra, como se o banco tivesse lhes dado uma renda extra. Mas não é. O limite não representa abundância, representa risco. Se você tem um cartão com limite de $5.000, não significa que você tem $5.000 a mais no bolso. Significa que o banco está disposto a lhe emprestar até esse valor, mas sob suas próprias regras, com taxas de juros que, na América Latina, são em média superiores a 40% ao ano. É como andar na corda bamba. Se você souber se equilibrar, isso pode te ajudar, se não, pode te estrangular. Os ricos entendem isso claramente. Para eles, o limite não é uma permissão para gastar, mas sim uma carta de apresentação ao sistema financeiro. Um cliente que usa seu cartão com responsabilidade e paga em dia constrói um histórico de crédito positivo. Esse histórico é o que abre as portas para empréstimos maiores e mais baratos, hipotecas, empréstimos comerciais ou linhas de capital. Considere esta comparação. Duas pessoas com o mesmo limite de $10.000. A primeira vê isso como dinheiro de graça e em 6 meses está se afogando em juros, pagando parcelas mínimas que mal cobrem 5% da dívida. A segunda vê isso como uma ferramenta de barganha, mantém a utilização abaixo de 30%, sempre paga em dia e após um ano o banco oferece uma hipoteca com taxas preferenciais. Uma perdeu a liberdade, a outra a ganhou. Em países como os Estados Unidos, o índice de utilização é um dos fatores mais importantes em uma pontuação de crédito. Mantê-lo baixo demonstra disciplina, e essa disciplina se traduz em confiança. E confiança, no mundo financeiro, vale ouro. Acesso a maiores oportunidades de investimento. A verdadeira lição é que o limite do seu cartão de crédito não é uma extensão da sua carteira, mas um indicador da confiança que o banco lhe deposita. Ele não mede sua riqueza, mede sua disciplina. E essa disciplina é o que diferencia aqueles que se endividam para sobreviver daqueles que se alavancam para crescer. Escreva nos comentários: eu aceito sucesso, dinheiro e felicidade na minha vida. Porque somente quando você aceita a abundância com consciência, você pode sustentá-la sem medo e multiplicá-la de forma inteligente. Multiplique suas oportunidades. Imagine que cada despesa essencial que você faz não apenas paga o que você consome, mas também constrói um histórico de crédito sólido, expande seus limites de crédito e lhe dá acesso a financiamentos mais baratos no futuro. É assim que os ricos veem seus cartões, como ferramentas que multiplicam suas oportunidades. O consumidor médio vê o cartão apenas como um meio de comprar hoje e pagar amanhã. Mas o investidor sabe que cada pagamento em dia, cada boa gestão, cada jogada inteligente é mais um alicerce para sua reputação financeira. E essa reputação vale mais do que qualquer televisão ou celular comprado a crédito. Os bancos não recompensam quem gasta mais, mas sim quem demonstra disciplina e confiabilidade. É por isso que alguém com um histórico de crédito impecável pode acessar grandes empréstimos com juros baixos, enquanto alguém com um histórico de crédito confuso, mesmo ganhando mais dinheiro, acaba pagando juros altíssimos ou até mesmo sendo rejeitado. Vamos a um exemplo claro. Duas pessoas solicitam um empréstimo hipotecário de $100.000. A primeira tem um excelente histórico de crédito graças ao uso consciente de seus cartões de crédito. O banco oferece uma taxa de juros de 7%. A segunda sofre com atrasos nos pagamentos e usa o crédito em excesso. O banco aprova apenas 12%.
Essa diferença de 5 pontos percentuais pode significar mais de $50 mil em juros adicionais ao longo de 20 anos. Tudo porque não usaram o cartão de crédito corretamente. É por isso que os ricos veem o cartão de crédito como seu cartão de visita no sistema financeiro. Eles sabem que administrá-lo com precisão abre as portas para investimentos maiores, imóveis, negócios ou projetos lucrativos que geram renda real. O que parece um simples pagamento de supermercado hoje pode, na verdade, ser o passo silencioso em direção a uma hipoteca, um empréstimo comercial ou um investimento imobiliário amanhã. Escreva nos comentários: eu sou próspero e atraio riqueza. Porque cada vez que você repete essa verdade e age com disciplina, você programa sua mente para que cada ação financeira o aproxime da abundância que você merece. A mudança na identidade financeira. O dinheiro não segue aqueles que gastam por impulso, mas sim aqueles que decidem se tornar os arquitetos da própria economia. E isso começa com uma profunda mudança na identidade financeira. Os ricos não nasceram com a mentalidade certa. Eles a construíram com cada decisão, cada hábito, cada lição que aprenderam sobre dinheiro. Durante anos, muitos de nós crescemos com a ideia de que o sistema financeiro foi projetado para nos prender, que os bancos sempre ganham e que não há como progredir sem dívidas sufocantes. E embora seja verdade que o sistema favorece aqueles que estão em um sistema de controle, também é verdade que qualquer um pode aprender a jogar o mesmo jogo. A diferença não está no dinheiro que você carrega na carteira, mas na mentalidade com que você o usa. Tornar-se o arquiteto da sua economia significa parar de agir como vítima. Uma vítima diz: o banco me cobra muito caro, não tenho saída. Um arquiteto diz: eu entendo as regras do jogo e agora vou usá-las a meu favor. Enquanto a maioria das pessoas reclama das taxas de juros, os ricos aproveitam os períodos de carência, os benefícios e os retornos que sabem que podem obter com o mesmo sistema. Esta não é uma mudança superficial, é uma mudança de identidade. Significa deixar de ser alguém que gasta por impulso para se tornar alguém que planeja, avalia, mensura riscos e busca retornos. O verdadeiro poder do cartão não está no limite que o banco lhe dá, mas no limite mental que você decide quebrar ao assumir o controle de suas decisões financeiras. Lembre-se, o cartão não define quem você é, mas sim suas decisões. Cada compra pode ser um ato de escravidão ou um passo em direção à sua liberdade. Tudo depende da identidade financeira que você escolher construir a partir de hoje. O salto de escravo para dono. Existem duas maneiras de usar um cartão de crédito. A primeira é como escravo, pagando juros, correndo atrás das datas de pagamento, acumulando ansiedade e sentindo que nunca é o suficiente. Esse é o caminho que a maioria das pessoas segue, porque nunca foram ensinadas a ver o dinheiro como uma ferramenta, mas sim como um fardo. A segunda é como dono, usando-o estrategicamente, acumulando benefícios, construindo histórico de crédito, multiplicando ativos e obtendo alavancagem inteligente. O cartão é o mesmo em ambos os casos. O que muda é a mentalidade de quem o possui. Robert Kiyosaki resume isso em uma frase que vale seu peso em ouro: os pobres trabalham por dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles. E o cartão de crédito é um exemplo perfeito dessa realidade. Para alguns, é uma corrente que os mantém presos a pagamentos eternos. Para outros, é um trampolim para maiores oportunidades financeiras. Pense desta forma: alguém com dívida de consumo no cartão pode se sentir preso pagando $300 em juros todos os meses. Esse mesmo cartão, nas mãos de um empreendedor disciplinado, pode ser a ferramenta que lhe permitiu investir em publicidade, conquistar clientes e gerar $3 mil em vendas. O cartão é idêntico, mas o resultado é radicalmente diferente. Este é o salto que você deve decidir dar. Deixar de ser escravo do seu cartão e se tornar o mestre da sua estratégia financeira. O banco não muda, as taxas de juros continuam lá, o sistema é o mesmo. A diferença é feita por você, com sua mentalidade, sua disciplina e sua visão de longo prazo. Hoje você tem a oportunidade de escolher de que lado está. Não se trata de sorte ou de uma renda milionária, trata-se de consciência.
E essa consciência é o que faz a diferença entre a ansiedade de viver preso ou a paz de espírito de viver no controle. Escreva nos comentários: nada me impede, tudo me impulsiona. Porque cada vez que você decide deixar de ser escravo do sistema e usá-lo a seu favor, você está dando um passo firme em direção à liberdade financeira. O cartão não é seu inimigo, é um espelho. Ela reflete sua disciplina, sua consciência e sua capacidade de construir riqueza. Cada compra que você fizer a partir de agora pode te aproximar da liberdade ou te mergulhar na escravidão financeira. A escolha é sua. Se o que você ouviu ressoou com você, não é coincidência. É porque você está pronto para o próximo passo. Inscreva-se e junte-se a mim nesta jornada, porque sua liberdade financeira começa hoje.